Irmãos, graça e paz. Graça e paz aos que nos plataforma. Eu peço que a igreja abra Efésios, capítulo versículo 3 ao 6. Efésios. Ao 6. Antes de continuar o texto bíblico, eu vou continuar de onde a gente tinha parado sobre não entristecer o Espírito Santo. Onde continuar seguindo o texto é que você não fala o que você quer, mas o texto quer apresentar a igreja. O tema é um tema muito delicado, mas é um tema que ser exposto diante da igreja. É o seguinte: mas a impudicícia, toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Conversação torpe, em palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, que nenhum continente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos pelo teu amor, graça, misericórdia, ter nos reunido aqui como tua igreja nesta manhã. Deus, que nossos corações sejam abertos, nossas mentes sejam abertas, possamos compreender a tua palavra de forma clara, Senhor. Isso sirva também para a nossa vida de santidade. Esse é o propósito, Senhor, da nossa salvação. Vamos aqui nesse mundo, de forma santa, glorifique o teu nome. Deus de Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. É um tema um pouco delicado, irmão, mas tem que ser falado, porque esse também era uma realidade. A carta aqui de Paulo pregou. Essa é a parte prática da carta. Paulo fala, nós, versículos anteriores, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Essa é a grande conduta que deve nos levar como cristãos. Não porque o mundo tem que dizer isso, não porque a lei tem que dizer isso, mas que nós devemos fazer tais coisas ou fugir de certas coisas para que nós não venhamos entristecer aquele ser que habita em nós, que é o Espírito Santo. Então Deus habita no meio da sua igreja por meio do Espírito Santo. Paulo continua essa parte prática desde o capítulo 4 até o capítulo 6. E uma palavra que vem à mente é andar. Andar no texto bíblico significa viver, né? Toda a parte prática da carta do apóstolo Paulo aqui, do 4 ao 6, se fundamenta no andar. E o andar no termo bíblico é viver. Ou seja, agora, depois que eles tinham experimentado a graça de Deus, conhecido o amor de Deus por meio de Jesus Cristo, e tinham sido selados com o Espírito Santo, agora esses crentes deviam viver como tal para a glória de Deus. Deviam viver uma vida santa, um andar santo, e não viver como viviam antes. E Paulo fala isso quando ele inicia a parte prática no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que não andeis, ou seja, não vivam mais assim, mas andeis de modo digno da vocação do qual foste chamado. Então, irmão, por que eles deviam viver? Porque antes eles eram trevas e agora eles eram luz, porque foram iluminados pela luz de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles não eram luz por si só, mas eles eram luz porque foram iluminados pelo Evangelho. E também eles não só foram iluminados pelo Evangelho, mas eles receberam uma natureza espiritual, uma nova natureza. Paulo vai afirmar isso no capítulo 2, versículo 1, que eles eram mortos em delitos e em pecados. Eram filhos da desobediência e também filhos da ira. Paulo se coloca
como filho da desobediência e eles também como filho da ira. Em resumo, eles estavam afastados de Deus, eles viviam uma nova vida, mas agora eles eram habitados pelo Espírito Santo. Eles eram luz no Senhor. De tal forma, eles deviam viver resplandecendo a luz do Evangelho, porque Jesus salvou aquelas vidas. E é como o próprio Jesus fala, a luz, vocês têm que ser sal e luz. E a luz não pode ser escondida por trás da montanha, nem debaixo do alqueire, mas ela tem que ser posta para que ilumine no alqueire a casa e também dissipe as trevas. E o que há de escuro, quando a luz ilumina, você vê todas as coisas. Quando você entra num ambiente escuro, você não consegue perceber certas coisas, porque tudo está escuro. Você não consegue ver se há um bicho peçonhento, uma barata, um rato. Se você não vai se deparar com uma barreira e vai lhe derrubar, você não consegue ver porque está tudo escuro. Mas quando você liga a luz, você consegue tanto ver barreiras na sua frente, como consegue ver bichos peçonhentos que você pode evitar. Em outras palavras, e figuramente, era como aquelas pessoas tivessem sido iluminadas. E agora, pela luz do Evangelho, eles viram como eles foram iluminados e como isso dissipou as trevas do coração deles. Havia também muitas trevas em nosso coração e também foram dissipados pela luz do Senhor. Havia coisas nos nossos corações perniciosas, havia barreiras na nossa vida que só foram vistas pela luz do Evangelho. Por isso que estamos aqui, para adorar o Senhor, porque uma vez nós fomos iluminados e nós não só compreendemos o Evangelho, mas agora nós devemos viver o Evangelho. Esse é o maior interesse de Paulo. Por isso que ele disse, eu rogo a vocês, no capítulo 4, versículo 1, que vivam de tal forma, que vivam assim, não vivam mais como trevas, né? E a luz não só expulsa as trevas, dissipa as trevas, mas ele abre o entendimento para que nós venhamos ver certas coisas. Então o texto começa, mas só esse mais é como Paulo levasse eles de uma atmosfera espiritual, como eles entendessem o que Deus fez pela vida dele, as maravilhas que Deus fez pela vida dele, e como Deus em Cristo Jesus abençoou e transformou a vida deles. E como Deus fez isso nas regiões celestiais, antes deles nascerem. E Deus, por meio de sua graça, salvou aquelas pessoas. Então, Lloyd Jones, quando vai comentar esse texto aqui, ele diz que, como Pedro, que estivesse lá, contemplando Elias, Moisés e Jesus, e aquele ambiente espiritual estava envolvido de tal forma no coração e na vida dele, que ele queria fabricar tendas. Vamos fazer tendas, vamos ficar aqui. Mas Jesus, após descer lá com Pedro e os demais discípulos, mostraram que há outra realidade que nós devemos viver por meio do Evangelho. E esse mais aqui indica que nós somos conhecidos por Deus e Deus revela seu conhecimento a nós. E agora nós temos que viver em outra atmosfera. E que atmosfera é? Nessa vida aqui. Essa vida que Deus lhe deu, no ambiente que você vive, no contexto que você vive, e você deve resplandecer essa luz que outrora nasceu em você. É como você descesse da montanha e visse coisas maravilhosas que a Escritura dissesse a nós, e nós saímos agora desse ambiente e descemos o vale. E nesse vale nós muitas vezes não conseguimos ver coisas tão grandiosas, mas nós conseguimos perceber que há coisas perversas e coisas nefastas em nossa volta. E por meio de Paulo aqui, escrevendo essa carta aos Efésios, eles deviam viver naquele ambiente para a glória de Deus. E esse era o ambiente que eles deviam viver. Era um ambiente, irmãos, era um desafio enorme para aqueles cristãos, quando Paulo escreve aqui, viver naquela época. Era uma época em que religião e libertinagem sexual se misturavam. É o que acontecia nessa época. E Paulo vai dizer no final aqui do versículo, não se nomeie entre vós, não traga para vocês essas coisas.
não prejudique, não arruine, não traga nome de vocês. Qual o nome de vocês? Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que sejais digno da vocação que foste chamado. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas foram chamadas para serem cristãos, assim como nós fomos chamados para sermos cristãos. E nós saímos de quem? Nós saímos de Cristo. E ele começa, irmão, com certas palavras. A primeira palavra ele vai falar 6 comportamentos que devem ser evitados na igreja, ou no meio deles. E o primeiro é a impudicícia. Essa palavra significa, no grego, porneia, de onde vem a palavra pornografia, prostituição. Essa palavra na Bíblia ela designa vários comportamentos: prostituição, fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, adultério, que é a prática sexual fora do casamento, homossexualidade, imoralidade. Naquela época, para que vocês venham entender o contexto aqui, porque Paulo está falando aquelas pessoas, naquela época a imoralidade era tão grande e o termo castidade e pureza era um tema estranho para aquele mundo gentil. Era um tema difícil, tanto para os gregos como para os romanos. Eles viviam tão levianamente que eles não consideravam a vida que eles viviam em pecado. Por isso que Paulo vai dizer que aquelas pessoas viviam na obscuridade da mente e alheios a Deus. Eles viviam em verdadeiras trevas. Era normal que naquela época cada homem tivesse sua concubina, ou seja, sua prostituta. Em Éfeso, aqui quando Paulo se direciona, que talvez essa carta não seja só direcionada a Éfeso, mas era uma carta circular. Mas em Éfeso, propriamente falando, havia um templo onde se concentrava 10.000 prostitutas sexuais ou cultuais. E essas mulheres saíam e ofereciam sexo para quem vinha adorar naquele tempo. E havia grande peregrinação. E a forma também de cultuar, porque a deusa Diana era considerada como a deusa da fertilidade, era em forma de sexo. Aquele povo vivia nesse ambiente aqui. Lembrem que esses cristãos saíram desse ambiente e estão agora, saíram das trevas que eles viviam e deviam agora espelhar uma nova realidade por uma nova natureza que nasceu neles. E um pensador falou da época que a Grécia era um lugar totalmente depravado. As pessoas tinham um comportamento depravado, mas ele diz, especificamente aqui na Ásia Menor, que era pior. E eu vou dizer alguns pensadores da época que eles falavam. J.J. Chapman, ele disse que nos tempos de Luciano vivia numa época em que a vergonha parecia ter sumido da terra. Demóstenes, que era um grande orador também de Atenas, ele dizia: mantemos amantes para nosso prazer, concubinas para as nossas necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos legítimos e serem guardiões fidedignas. Dificilmente qualquer personagem grego da época não tinha, ou mulher ou homem, não tinha um caso extraconjugal. Platão, que escreveu coisas maravilhosas, tinha sua concubina. E ainda se metia em certas coisas envolvido com a homossexualidade também. Aristóteles, segundo William Barclay, ele dizia que também tinham suas concubinas. Sófocles, os grandes pensadores da época, os reis. Sêneca, que era um homem contemporâneo aqui de Paulo, que era um filósofo, ele disse: as mulheres romanas casavam-se para serem repudiadas e divorciavam-se para casar-se de novo. A castidade, ele diz, era mera prova de dignidade. Ele disse que a inocência não era rara, era não existente. Messalina, ele vai dizer, William Barclay, ele vai dizer que Messalina, que era a imperatriz, mulher de Cláudio, às noites saía, ia servir nos prostíbulos. E depois era a última a sair desse prostíbulo, e depois voltava e estava no seu leito, e trazendo seu pecado. A maioria dos imperadores eram nefastos. 2 aqui, Calígula
vivia tanto na homossexualidade como de forma incestuosa com sua irmã Drúxila. Nero era outro incestuoso. Nem a mãe de Nero escapou de suas mãos. Aquele ambiente, irmãos, de alto a baixo, vivia em promiscuidade. Homossexualismo, prostituição, devassidão. Era um ambiente extremamente difícil. Paulo fala nesse ambiente aqui, aquelas pessoas. Então, quando Paulo fala aqui impudicícia, porneia, aquelas pessoas podiam se identificar ou podiam saber o que Paulo está falando aqui. O cristianismo, irmão, ele tem que enfrentar essa situação em que religião e imoralidades sexuais andavam juntos. Lembrem de que quando os gentios são agora chegados à igreja, são convertidos à igreja, há certas restrições em Atos 15, versículo 20. E uma delas é: abstenham-se das relações sexuais ilícitas. Aqueles homens, aquelas pessoas viviam numa época terrível. Mas trazendo para nós, a nossa época também é horrível. Há muita imoralidade. E talvez, eu não posso dizer, talvez seja pior do que aquela época. Adultério, fornicação, pedofilia, homossexualidade, sexo bestial, grupal, isso tem sido presente em nossa época. Talvez mais do que aquela época. E isso tem sido também legalizado, até por governos. Infelizmente, como Paulo fala aqui, sobre a ressalva que esses comportamentos não devem se nomear no meio da igreja, isso também tem entrado na igreja nos dias de hoje. Há igrejas que se denominam igrejas em que dois homens conduzem aquela igreja como um casal. Isso é notório, basta você pesquisar. Isso tem entrado dentro da igreja, infelizmente. Basta você olhar as redes sociais, é horrível. As plataformas digitais são bom para nós. Nós devemos usar com sabedoria. Eu quero trazer uma pesquisa aqui para identificar a nossa época. Isso é uma pesquisa secular, viu, irmãos? Isso é uma pesquisa secular. Segundo uma matéria da Gazeta do Povo, de uma doutora em neurociência na Universidade do Canadá, Rachel N. Barr, não sei se se pronuncia aí, o pastor aí, Jorge, me prenda-se. Ela diz que o consumo, isso é uma revista secular, o consumo de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil, a disfunções físicas no relacionamento, no casamento. E cientistas na área, isso é pessoas que estão atestando um grande problema na sua sociedade. Paulo já falava isso e repreendia a igreja para que eles não vivessem tal comportamento. E ela diz que há consequências neurológicas negativas no consumo de pornografia. Uma delas, depressão, baixa estima, menor qualidade de vida, pior saúde mental, muda o comportamento social, promiscuidade, atos criminosos como assédio sexual, estupro, pedofilia. A pornografia, ela vai dizer, faz a falsa promessa de satisfação, mas na verdade proporciona o contrário. A pornografia cumpre os requisitos, ela vai dizer, das drogas viciantes. E o consumo de pornografia está associado, de certa forma, à solidão. Um coração que não foi preenchido pela graça de Deus. Mas Lloyd Jones vai dizer, indubitavelmente, sempre estamos na presença de Deus, quer queira ou não. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E dados em 2017 é horrível, irmão, mas eu vou falar para que os irmãos talvez já tenham até ciência disso, mas o que vai trazer, ver o contexto dessas pessoas e o nosso contexto, que é bem parecido, se não talvez pior. Em 2017, as estatísticas em uma plataforma de conteúdo pornográfico contabilizou 81 milhões de visitas por dia, 28,5 bilhões de visitas por ano, 24 bilhões de pesquisas
Isso significa 50 mil buscas por minuto, 800 a cada segundo. E ela continua, disse que há sites que têm um conteúdo tão extenso que seria capaz 68 anos para cumprir e assistir todos eles. Isso aumenta a milhões todos os anos. Em 2018 subiu para 33,5 bilhões as visitas a esses sites. E segundo o Tecmundo, o acesso a sites pornográficos cresce 600%. Isso principalmente na pandemia. Cresceu muito mais. O que nós vemos na nossa época atual são pessoas que são seguidas pela sua maneira imoral de viver. E essas pessoas têm milhares e milhares de acessos. E milhares de seguidores. As músicas que são produzidas, apesar de certa forma ter um conteúdo infantil, aparentemente, mas apresenta conteúdos explícitos de adultério, de fornicação, de insinuação ao sexo, a depravação e vícios. Isso vem claro por causa do pecado que tem dominado a mente e tornado escravo. Essa é a geração que estamos. A geração que aquelas pessoas viviam era totalmente depravada. Ainda segundo um autor chamado Josh McDowell, ele diz que, como ele é pesquisador também da área, ele diz que há crianças até de 8 anos pesquisando sites pornográficos, que dirá adultos. A grande membresia pesquisa sites dessa forma. Inclusive, líderes de igrejas têm pesquisado e se tornado viciados em sites pornográficos. E principalmente com a internet aí, alavancando tudo, aí que as pessoas estão se embrenhando. Há uma pesquisa que há 50% entre casais cristãos e casais não cristãos em relação ao divórcio. Tem pareado. John Piper vai dizer que quando há um clique no seu computador, no seu smartphone, no meio de uma mídia que você acessa, o mundo se abre para você. Inclusive, um mundo pornográfico horrível. E Paulo aqui, voltando para o texto, ele segue a mesma linha. Olha, o comportamento negativo de viver de vocês deve ser substituído pelo comportamento positivo de viver. Ou seja, o nosso viver negativo deve ser substituído pela vida agora desse novo homem nascido em Cristo. Nossa vida tem que ser exposta. Paulo nos transporta para essa atmosfera de realidade que vivemos. E nós devemos expor, por meio da nossa vida, o Evangelho. E ele começa a dizer, olha, nós devemos, no versículo anterior, nós devemos imitar a Deus. Nós devemos ser mímicos de Deus. Nós devemos fazer o que Deus manda, seguindo o perdão e o amor de Cristo. E ele começa a dizer outra, e toda sorte de impureza. Impureza quer dizer que tinha uma conotação do Antigo Testamento. Ninguém poderia chegar à presença de Deus se não antes fosse purificado. Paulo está dizendo isso aqui, vocês têm que sair. Em outras palavras, o termo aqui no grego significava indecência, imoralidade sexual, sujeira. Paulo tem a conotação, olha, vocês foram purificados em Cristo. Vocês têm a mente agora de Cristo. O corpo de vocês pertencem a Cristo. Não adianta sermos conhecedores do Evangelho, conhecedores de toda a teologia, de tudo que há de maravilhoso na palavra, de tudo de maravilhoso que Deus nos ensine, se não vivemos como tal. Deus nos chama para sermos seus filhos e também nos coloca debaixo do seu senhorio. Então, aquilo que aprendemos, eu falei outra vez aqui, tudo aquilo que nós aprendemos aqui na igreja, por meio da exposição das Escrituras, por meio do estudo velado em casa das Escrituras, aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. E cada vez que nós conhecemos Ele, nós somos mais responsáveis por viver uma vida que agrade a Deus. E Paulo, ele diz, olha, não vivam de forma impura.
E aqui o termo que diz acatásia, que é o termo de impureza, é aquela pessoa que ele não pode chegar na presença de Deus porque ele está impuro, ele não foi purificado. E há situações que são usadas esse termo, é a qualidade daquilo que é sujo, que é maculado, que é repulsivo, que é nojo. É a ideia daquele homem que está separado de Deus. E ele continua, ou cobiça, ou seja, avareza, que tanto está ligado à promiscuidade sexual, como também à avareza do coração em desejar o que é aquilo, tem aqui. Sobretudo a promiscuidade. Ou seja, eu quero o que o outro tem, eu desejo o carro que o outro tem, eu desejo a vida que o outro tem, eu desejo ter aquele corpo, eu desejo ter aquela vida. Jesus fala em Marcos 7, 22, que uma das coisas que tem poluído o coração do homem, e ele diz: o que polui não é o que entra, mas o que sai. E uma das coisas, a mesma palavra que Paulo coloca aqui, a mesma palavra que Jesus colocou em Marcos 7, 22, a cobiça. É uma das coisas que tem poluído o coração do homem. E ele começa a desejar coisas aqui. Eu quero ter essa vida aqui, eu não quero ter mais aqui a minha vida. Eu quero ter o carro que a outra pessoa tem, eu quero ter. Isso desemboca até na imoralidade sexual. Eu quero ter a mulher do outro, o homem do outro, da outra, o esposo, a esposa. Esse homem, Paulo diz: olha, não sejam tomados por isso, nem sequer se nomeiem entre vós. A nossa cultura é assim, é a cultura do corpo. Às vezes a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, né? Mas isso não deve ser um fim em si mesmo. Isso deve fazer que nossa vida até se prolongue, segundo se for a vontade de Deus. Que nós venhamos ter uma vida saudável. Não adianta eu comer todo tipo de fast food e no final eu vou ter uma diabetes, uma pressão alta e dizer: Senhor, por que tu me abandonaste? Porque eu estou assim, doente. Então, não é pecado. Mas a busca por essa perfeição em si tem atrapalhado pessoas que têm se afastado de Deus. Tem atrapalhado e essa pessoa tem se distanciado daquilo que Deus quer para elas e tem se enchido de si mesmo. O homem pode produzir cheio de si mesmo. É o que foi escrito. É o que há de pior no ser humano. É a falta de presença de Deus. É um vazio existenciado criado pelo pecado e alimentado pelo pecado. Percebam, irmãos, a imoralidade pode atingir todos. E Paulo fala àquela igreja, todos, de qualquer classe social, cor, idade, todos estão destituídos da glória de Deus e carecemos da graça de Deus, que ela venha até nós por meio da fé em Jesus Cristo. Mas Paulo segue uma ordem. Olha, o lado negativo de viver deve ser substituído pelo lado positivo de viver. Isso desemboca numa consequência. Então, por que não, Paulo está dizendo aqui, por que nós não devemos viver na impudicícia, na pornografia, nas impurezas, na cobiça? A resposta está na frase seguinte: não se nomeiem entre vós como convém a santos. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, vocês são santos. A resposta positiva é, porque vocês são santos. Vocês são nova pessoa. Ele podia dizer àquelas pessoas, assim como pode dizer a nós, nessa manhã de hoje: nós somos novas pessoas, nós pertencemos a Deus, nós fomos separados do mundo, da vida de pecado, estamos agora no reino do Filho do seu amor. O objetivo do cristianismo e da salvação é nos tornar não mais inteligentes, não mais conhecedores, mas, sobretudo, nos tornar santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós somos santos porque a todo momento nós estamos envolvidos em busca de santidade ao Senhor. A aproximação dEle e Sua vontade e cada vez separação do pecado em todos os níveis. Paulo quer, olha, vocês são santos.
Coloque isso na cabeça de vocês. Lloyd Jones vai dizer, a igreja não é uma agência moral ou uma secretaria do Estado. A igreja não é uma ONG. A igreja, ela foi remida e salva por Jesus Cristo. É uma agência de regeneração. Ela é sobrenatural, ela é divina, ela é cheia do Espírito Santo e ela converte em pessoas. Ela converte em homens e mulheres e se tornam essas pessoas agora debaixo do senhorio de Cristo. E a igreja também é utilizada para esse fim, para trazer homens a uma nova vida, por meio da pregação do Evangelho. E não existe para produzir bons homens, a igreja existe para produzir novos homens. E homens novos são infinitamente melhores, infinitamente maior do que o bom homem. A sociedade está preocupada em produzir bons homens. A igreja tem que estar preocupada em produzir novos homens. Quando olhamos para nós podemos afirmar com toda certeza que nós éramos uma pessoa e agora nós somos outra pessoa nascida em Cristo. Nós temos nova natureza. E Paulo está dizendo aqui, olha, fujam dessas coisas, não se nomeiem entre vós, não traga o nome que é igreja, agora não é igreja que é prostituída, uma igreja que é envolvida em fornicação, uma igreja que é envolvida em adultério, uma igreja que é envolvida em coisas nefastas. Não traga isso para o meio de vocês. Por quê? Porque vocês são santos. Vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vocês foram purificados. Essa é a ideia, da forma positiva. Então Paulo continua e acrescenta agora mais 3 coisas, que essas coisas desembocam no comportamento do ser humano, que é o versículo 4. Nem conversação torpe, ou seja, palavras com decência maliciosa, conversas impróprias. Você vê o que uma mente pornográfica ele pode prostituir, pode produzir na vida das pessoas. Talvez aqueles que estavam escutando aquela carta do apóstolo Paulo viviam em círculos, que a devassidão era tamanha, mas também a conversa dessas pessoas eram promíscuas. Paulo disse, não se juntem com essas pessoas para produzir esse tipo de conversa. Não se juntem com essas pessoas para produzir esse tipo de conteúdo. Não se juntem com essas pessoas, essas conversas sujas, palavras indecentes, com inclinação à lascívia. Ou seja, seu comportamento deve fluir como uma pessoa que é luz, que é santa, e suas palavras também têm que produzir essa santidade. E ele começa, palavras vãs, ou seja, sem fundamento, sem edificação, sem sensível. Palavra de bêbado, já conversou com bêbado, ele não diz coisa com coisa. Ele é pobre, diz que é rico. Ele é fraco, diz que é forte. Ele é o homem mais poderoso da terra. Ele não sabe o que fala. Idiotice, tolice, conversa sem nenhum fundamento. Paulo diz, fujam dessas coisas. Ele termina, chocarrices ou chocarrices. Conversas, comentário jocoso, zobeteiro, desrespeitoso, difamatório, conversas que não convém a cristãos. Eu quero chamar vocês o convém aqui. Essa palavra convém vem do termo não se encaixa. Isso não se encaixa com vocês. Não se encaixa com a vida que vocês têm agora. Não se enquadra na vida que vocês têm. Já viu aquele deslize quando você comete alguma coisa, quando nós cometemos alguma coisa, em relação à palavra torpe, ou chocarrice, ou palavras vãs? O ímpio vai olhar para nós e vai dizer, é crente, é crente. Porque até ele identifica que nossa vida não se encaixa mais nesse tipo de comportamento. Nossa boca não deve se juntar entre amigos e ir como Maria vai com as outras. Se o amigo te chama para conversas ilícitas, fuja. Se a vizinha ou o vizinho te chama a conversar conversas ilícitas, fuja. Não se encaixa com sua natureza mais. Não se encaixa. Você era assim, não é mais. Quando uma pessoa do seu trabalho lhe convida a conversar conversas vãs, a chocarrices, a conversas tolas, não se encaixam com você. Não se enquadram mais na sua vida.
Aquelas mensagens de WhatsApp que chega a você de forma desrespeitosa, jocosa, com conteúdo pornográfico, você não deve, de certa forma, nem rir e nem compartilhar. Porque não se encaixa com a gente. Não se encaixa, porque também nós entristecemos o Espírito Santo. O comentarista Hendrickson fala que esse tipo de pessoas tem uma mente tirada da lata do lixo. Não tem o que se presta. Paulo está dizendo, isso não encaixa com vocês. Quando vocês andarem no círculo de amizade de vocês, quando vocês andarem por meio no trabalho de vocês, lembrem-se, fujam dessas coisas, da conversação torpe, das palavras vãs e das chocarrices. E qual a resposta que é dada ao versículo 4? Esse lado negativo de viver tem que ser abandonado e o lado positivo de viver deve ser substituído. E qual o lado positivo de viver? Está no versículo seguinte, no mesmo versículo. Antes, ou seja, antes pelo contrário, contra tudo isso, contra toda essa cultura, contra tudo que as pessoas falam, que outras pessoas consideram como bom, como um cara desenrolado, como um cara bem na fita, contra tudo isso, ações de graças. Mas o termo aqui, Paulo podia dizer, vivam em santidade, é uma resposta válida. Se esforcem para agradar a Deus e ao Senhor com sua vida. É também uma resposta válida. Ele podia dizer, continue a se abster do mundo e olhem com quem vocês andam. É também uma resposta válida. Tenham valor, coloquem valor na vida cristã de vocês. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca um ponto. E a expressão é, sejam gratos. E por que a expressão sejam gratos? Então isso eu acho que é uma explicação tanto para o versículo 3, como para o versículo 4. Porque uma alma satisfeita, que foi preenchida por Deus, não vai procurar se satisfazer em prazeres terrenos. Uma alma que foi satisfeita e preenchida por Deus, ela não vai procurar pornografia. Uma alma que foi preenchida por Deus, ela vai se distanciar da pornografia, ela vai se distanciar das impurezas, ela vai se distanciar da cobiça, ela vai se distanciar das más conversações, ela vai se distanciar das conversas vazias, ela vai se distanciar. E eu entendo que isso é um processo. Não entendo que você pecou hoje e disse, eu estou perdido, Deus, e agora o que será da minha vida? E você pode pecar até nesses termos aqui, nesses pecados que eu falei aqui, que a Bíblia nos fala. Mas eu quero dizer a você que um dia que a graça salvou você, você vai correr dessas coisas. E um dia você pode pecar. Mas eu quero garantir para você que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para pagar seus pecados do passado, do presente e os que vão ser cometidos pelo seu deslize, não porque nós procuramos essas coisas. Então, a alma satisfeita que foi preenchida por Deus, ela nunca vai procurar se satisfazer nessas coisas. Prostituição ela vai correr da prostituição, da impureza, da avareza, do dinheiro. Ela não vai se preocupar com essas coisas. Ela não vai abrir a boca para tomar conversas pecaminosas. E há duas consequências aqui que o apóstolo Paulo, tanto no versículo 5 como no versículo 6, pessoas que vivem assim. Paulo não deixa de dizer àqueles que estavam escutando ele nessa carta, ele não deixa de advertir, por isso que ele toma, no versículo 6, sabei, pois isto, essa palavra, ou seja, tome nota, tome conhecimento, que há um fim terrível para esses pecados, E ele começa a dizer, porque nenhum incontinente, ou impuro ou avarento, que a idolatria tem herança no reino de Deus. O que é um incontinente? Aquela pessoa que não para de pecar. O termo que significa pornos, que vem de porneia também, é aquela pessoa dominada, escrava, ele não consegue se controlar.
Ele não tem comedimento, ele age, ele gesticula, ele exagera, ele vive de forma promíscua. É o pecador desesperado para pecar. Ele não pode se controlar. E Paulo até uma ressalva, como a igreja de Corinto deu muito trabalho a ele, né? E ele fala lá em 1 Coríntios 5,9, olha, que não devemos nos associar com essas pessoas, os impuros. E em Hebreus 12, versículo 16, ele compara Esaú, que vendeu o direito de primogenitura, como uma pessoa que foi impura. Ele desprezou aquilo que Deus tinha para ele e continuou vivendo os interesses dele, a própria vida dele, a vida em pecado. O impuro, que é o mesmo conteúdo do versículo 3, aquele que não foi purificado. O avarento, que ele diz que é idolatria. E se vocês viram, eu não pude vir terça, mas vocês estiveram aqui, eu assisti de casa, eu assisti. A avareza é um dos grandes problemas que tem assolado. E o pastor pregava aqui, né, em Malaquias. E quando a conversão, irmãos, acontece na nossa vida, ele tem que influenciar a nossa vida por completo. Sobretudo no nosso bolso. O avarento, ele não se comporta assim. O avarento é idolatria, ele ama o dinheiro. Ele não ama a Deus. E é um dos deuses que Jesus vai colocar o nome. Ou você pode servir a Mamon, ou você pode servir a mim. O Mamon é o Deus do dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro, irmão. É amar o dinheiro e o que ele pode proporcionar. Há uma busca exagerada por estabilidade financeira. Exagerada. Eu não estou dizendo que você não deve batalhar, se esforçar para sustentar o seu lar, manter sua família com o conforto possível, não. Mas quando essas coisas têm trazido avareza ao seu coração, isso tem substituído as prioridades do reino pelas suas prioridades. E quando nós substituímos que a glória de Deus tem que fulgurar mais sobre nossa vida, mais do que a nossa glória, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. E o pastor dizia, eu achei interessante, eu não sei como uma pessoa sobe ao púlpito e não tem coragem de dar o dízimo, ou não tem fé para isso. Isso é uma realidade, parece que quando as coisas se apertam, porque muitas vezes a gente compra coisas que não devia, para representar uma vida que não interessa, para mostrar a pessoas que não convém. E você termina por sacrificar as coisas que devia ser levada ao altar do Senhor. E você termina priorizando a sua vida do que o reino de Deus. E Paulo diz aqui, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E qual a consequência para isso? É isso aí, elas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Mas eles entendiam, e eles sabiam, e nós também entendemos, que nós pertencemos ao reino de Cristo e de Deus. Ou seja, uma coisa está associada à outra. Deus revela o seu Filho, e nós, igreja, nós somos levados a Deus por meio também do seu Filho. Então, esse reino não está desassociado, de Cristo e de Deus. Não há reino de Deus sem Cristo. Não há reino de Deus sem Cristo, sem a graça de Cristo. Nós fomos salvos e lavados pelo sangue de Cristo. Somos selados pelo Espírito Santo. Vocês, aqui, assim como essas pessoas, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. A igreja luta contra essa cultura maligna do mundo. Mas eu quero dizer, e é com pesado no coração, que aquelas pessoas que vivem a vida em pecado, não importa a posição delas, não importa a influência delas, não importa a questão financeira, política, não importa a condição social, se eles são ricos, são pobres, a cor deles, a intelectualidade deles, o diploma deles, se eles não se arrependerem, se eles continuarem puros, se eles continuarem
vivendo uma vida incontinente, uma vida de avareza. Se eles não se arrependerem, eles não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Essa é a primeira consequência. E Paulo fala agora no versículo 6 sobre um cuidado que devemos ter. E ele diz no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, vã significa palavras vazias. No termo lá no grego significa sem verdade, sem base, sem fundamento. Ninguém chega a você e diga: olha, no final Deus vai nos perdoar. No final, Deus é amor e Ele não vai nos condenar. Ele vai nos acolher independente da vida que temos. Porque qual é o discurso do mundo? O mundo tenha cada um seu Deus, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos se levam a Deus. Essa mesma palavra, irmãos, é usada em Timóteo 2, versículo 4, ao se referir que Eva foi iludida pelo diabo. É a mesma utilizada em Tiago 1,26, com aquelas pessoas que se rogavam religiosa e não refreavam a língua, estavam enganando a si mesmo e sua religião era vã. Ninguém vos engane, ele diz. Que ninguém venha a vocês e diga: no final, vai tudo certo. No final, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que tem se comportado como uma pessoa boa na sociedade. Você não matou, você não roubou. Você tem vivido sua vida de forma honesta. Ninguém vos engane com essas palavras. E no final, nós somos imperfeitos, nós pecamos. Que Deus é sempre misericordioso. Que o amor de Deus, por meio do amor de Deus, Ele não vai nos condenar ao inferno. Ele não vai nos condenar. Se esqueceram que o amor de Deus foi provado pela justiça de Cristo. Ponha isso na sua cabeça. Que o amor de Deus foi provado pela justiça de Cristo. É unicamente pela justiça de Cristo que Deus prova seu amor para conosco. O fato que éramos pecadores, estamos distantes de Deus e Deus nos aproxima e não há mais guerra com Deus. Há paz com Deus por meio de sua justiça. Não há amor maior do que esse. Nos aproximar e pagar por nossos pecados. Não é uma vida leviana, uma vida que se distancia de Deus e no final nós vamos ser aceitos por Deus. Paulo diz: ninguém vos engane com vãs filosofias. Ninguém vos engane. Paulo ali está presente ali, talvez a ideia do gnosticismo, que o gnosticismo pregava. E o espírito é bom e a carne é má. Então façamos o que façamos com o nosso corpo. O corpo é mau, então vamos viver em prostituição, vamos viver em lascívia, vamos viver em todo tipo de promiscuidade, porque na verdade o corpo não presta. Mas Paulo traz outro entendimento aqui: ninguém vos engane. Vocês não podem viver assim, mais impuro. Vocês não podem viver mais assim, porque o vosso corpo também foi santificado e vocês são templo e morada do Espírito Santo. A graça de Deus salvou vocês e ressuscitou vocês por meio da justificação, e agora nós somos levados a um propósito, a santificação. Isso é difícil, isso arranca nosso juízo, isso nos faz abandonar certos pensamentos, certas intenções do nosso coração, mas se você tem lutado em viver em santidade, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal que você tem caminhado em direção ao reino que Deus te prometeu. Estamos sobre o reino de Cristo e de Deus. Essa ligação é inseparável. Ou estamos debaixo da ira de Deus, ou estamos destinados, como os filhos da desobediência, ou somos filhos da luz. Paulo coloca isso: vocês estavam mortos em delitos e em pecado, mas Ele vos deu vida. Nós éramos como filhos da desobediência, e vocês eram como os filhos da ira. Deus nos transforma como seus filhos. E agora a consequência 2, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma pessoa, irmão, que vive em promiscuidade, uma pessoa que vive em pornografia, uma pessoa que vive, quando eu digo viver, no contexto de viver arregado dessas coisas e não se desprende,
Eu não quero aqui julgar nenhum de vocês, nem julgar pessoas que me escutam. Mas se você vive uma vida de impureza, de pornografia, de cobiça, de conversações torpes, de palavras vãs, de chocarrice, que você não se controla, que você vive na impureza, que você é um avarento, você ainda é um filho da desobediência. E sobre você está a ira de Deus, até que eu louvo e peço para que você se arrependa, que vocês voltem seus corações para o Senhor e se arrependam enquanto há tempo, porque nós não podemos garantir no amanhã. Então a conclusão que eu vejo dessas coisas, há 4 coisas que devem nos impedir de viver assim. A primeira coisa está no versículo 3, porque vocês são santos. A segunda coisa é, porque vocês devem estar gratos a Deus. Ele supriu por completo em Cristo todas as suas necessidades, são preenchidas por Ele. Nós somos luz por causa do Senhor, nós temos outra natureza por causa de Cristo, nós temos vida nova por causa de Cristo, nós temos uma nova mente por causa de Cristo, nós andamos e falamos com uma linguagem diferente por causa de Cristo. Do contrário, nós estávamos mortos em delitos e em pecados ainda. E ainda, porque o incontinente, o fornicário, o impuro, o avarento e a idólatra não tem herança no reino de Deus. E último, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.